Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira lição, na qual abordaremos os critérios de divisão dos circuitos da instalação, bem como o cálculo da demanda de uma unidade consumidora residencial. As diretrizes abordadas aqui, elas serão aplicadas em instalações residenciais, no tocante ao dimensionamento da demanda da instalação. Existem diferenças entre uma instalação residencial, uma instalação comercial ou industrial. No caso da divisão dos circuitos, essa regra é geral para instalações de baixa tensão. Ao longo dessa lição, nós veremos os critérios e as diretrizes para fazer a divisão da instalação em circuitos terminais. E em um segundo momento, nós abordaremos as diretrizes para fazer o dimensionamento da demanda da instalação elétrica dessa residência que está sendo utilizada como estudo de caso. Uma instalação elétrica ela pode ser constituída de diversas partes. Iremos aqui elencar algumas que devem fazer parte dessa instalação. Essas partes elas são constituintes e são consideradas quando você elabora um projeto elétrico de forma adequada. O primeiro ponto que podemos destacar numa instalação elétrica é a infraestrutura. Quando falamos da infraestrutura, nós estamos abordando tanto os eletrodutos como as caixas para a instalação de tomadas, interruptores, luminárias, outros dispositivos, um medidor de energia elétrica, tomadas de corrente, interruptores, luminárias, quadros de distribuição, condutores elétricos. Então, todos eles fazem parte da instalação elétrica. Além disso, obrigatoriamente, nossas instalações elétricas, se forem conectadas à rede da concessionária, elas devem possuir um medidor de energia elétrica. Então, esse medidor de energia elétrica ele é responsável pelo monitoramento e pelo registro do consumo de energia elétrica da instalação. Em instalações industriais ou comerciais de grande porte, o medidor de energia elétrica também é responsável pelo consumo e pela demanda, pela medição da demanda da instalação. Além desses medidores, que são instalados pela concessionária, nós podemos ter também alguns medidores adicionais. Geralmente esses medidores adicionais eles são instalados naquelas instalações que possuem algum tipo de automação ou que o cliente deseja fazer um monitoramento independente ou individual de determinados trechos da instalação. Uma instalação elétrica, obrigatoriamente para fins de segurança da instalação e dos usuários, ela deve também ser prevista dispositivos de proteção. Então, esses dispositivos de proteção, o mais comum utilizado nas instalações elétricas são os disjuntores. Em instalações residenciais, industriais e comerciais é o dispositivo mais utilizado, o disjuntor do tipo termomagnético. Em outras instalações comerciais e principalmente em instalações industriais, é muito comum também a presença de fusíveis e relés de proteção, sejam relés bimetálicos ou relés digitais. Então, a função desses dispositivos de proteção é proporcionar uma maior segurança na instalação, protegendo-a tanto contra curtos-circuitos quanto sobrecargas. Então, além da infraestrutura informada, dos dispositivos de medição, dos dispositivos de proteção, a nossa instalação, para ter uma maior comodidade na operação, é interessante que ela tenha também uma alimentação independente de alguns circuitos, que aí você tem uma maior flexibilidade na instalação. E para fazer essa conexão dos dispositivos, para ter essa independência de alguns circuitos na instalação, se faz necessário que nós usemos cabeamento na instalação. Então, quando nós falamos do cabeamento, estamos falando dos condutores que são responsáveis pela conexão entre a rede da concessionária ou uma fonte própria do consumidor e as cargas elétricas. Então, na nossa instalação elétrica, é interessante que esse cabeamento seja dimensionado de forma adequada para que você tenha uma maior segurança na sua instalação. Veremos mais adiante em outras lições como é feito o dimensionamento dessa instalação, incluindo também os condutores. E por último, para se ter uma maior comodidade e uma maior flexibilidade na instalação, bem como um maior conforto, existem os dispositivos de controle.
na sua instalação. Então, quando nós falamos de dispositivos de controle, o mais comum nas instalações são os interruptores, que são responsáveis pelo acionamento dos circuitos de iluminação. Então, eles são responsáveis pelo controle de luminárias e lâmpadas em si. Em algumas instalações, por questão de comodidade ou até de segurança, existem também instalados alguns sensores, sejam para alguma ação de automação ou propriamente para a segurança da instalação ou segurança do pessoal. Agora que já sabemos o que é uma instalação elétrica, bem como já fizemos a previsão das cargas dessa instalação, podemos então realizar o agrupamento dessas cargas seguindo as diretrizes da NBR 5410. Antes de fazermos essa divisão da nossa instalação em circuitos terminais, é interessante que a gente tenha algumas informações relevantes sobre a instalação, de forma a despertar melhor um senso crítico em você, projetista, para que você consiga projetar uma instalação elétrica de forma mais adequada e seguindo as diretrizes da instalação, segundo as recomendações da NBR 5410. Analisemos o seguinte ponto. Você entra em uma residência e identifica que o único disjuntor existe lá no quadro de medição de energia elétrica. Nesse caso, você pode até achar que não há problema na instalação, visto que não é um caso isolado. É muito comum você encontrar instalações elétricas em que o único disjuntor dessa instalação ele está instalado lá no quadro de medição de energia elétrica da concessionária. Embora do ponto de vista elétrico tudo esteja funcionando de forma adequada, existem alguns inconvenientes nessa instalação. Imagine se houver um curto-circuito ou uma sobrecarga nessa instalação. Havendo essa falha elétrica, o disjuntor geral da instalação vai ser atuado e, consequentemente, toda a instalação ficará desenergizada. Outra situação, não uma situação de falha, mas uma situação de manutenção. Imagine que você precisa substituir uma lâmpada ou uma tomada da sua instalação. Nesse caso também, por questões de segurança, a sua instalação deve ser desenergizada e, nesse caso, para substituir uma lâmpada ou uma tomada, toda a sua instalação elétrica será desenergizada. Imagine apenas um disjuntor instalado na sua instalação, quais são os inconvenientes que ele pode gerar lá na sua instalação. Observe que esses inconvenientes eles podem ser minimizados na sua instalação. Então, para que a gente possa minimizar esses inconvenientes e outros que possam ocorrer na sua instalação, o ideal é que a gente divida a instalação elétrica em vários circuitos terminais. Um circuito terminal ele é parte da instalação elétrica, que ela é constituída pela separação das cargas, ou seja, há uma alimentação para as cargas de iluminação e de força, no caso as tomadas de corrente, cuja alimentação é realizada separadamente através de condutores específicos e cada um desses grupos de cargas possuem uma alimentação independente a partir do quadro de distribuição e, consequentemente, possuem uma proteção individualizada. Então, é recomendável que a sua instalação elétrica, os circuitos de iluminação, devam ser separados dos circuitos de força. Ou seja, se você precisar desligar uma luminária, não é necessário fazer a desenergização de algum circuito de tomada. Embora essa seja uma recomendação da NBR 5410, é muito comum algumas instalações elas possuírem circuitos de iluminação, cargas de iluminação agrupadas com cargas de força. Isso é possível, a norma também permite isso. Então, essa exceção é válida apenas para os locais de habitação. Existem algumas considerações para que isso possa ser implementado e essas considerações elas estão apresentadas na norma 5410. Dividir a instalação elétrica em circuitos terminais não é pura e simplesmente você fazer a separação das cargas de iluminação das cargas de força. Essa separação ela deve atender a alguns critérios de forma que a instalação elétrica, seja residencial, industrial ou comercial, ela possa operar dentro da segurança pessoal, bem como da segurança patrimonial, além de gerar conforto para os usuários daquela instalação.
Algumas exigências devem ser seguidas. A principal delas é com relação à segurança da instalação. Então, você tem que ter uma instalação segura, de forma que uma falha pontual em um equipamento ou em um circuito, somente aquele circuito seja desenergizado, sem necessariamente ter que interferir no funcionamento de um outro circuito ou de uma outra carga. Além disso, a sua instalação ela deve ser dotada de ações de conservação de energia, de forma que elas possibilitem que tanto as cargas de iluminação ou climatização, que são as mais comuns, que você consegue fazer esse controle individual, elas sejam acionadas e sejam operadas conforme a necessidade daquele ambiente. Além disso, do ponto de vista de operação da instalação, os seus circuitos eles devem ser funcionais. Então, eles devem funcionar de forma adequada, permitindo que a proteção e o controle individual dessas cargas ou de um grupo de carga, eles funcionem conforme as particularidades daquela carga. Então, se você tem cargas indutivas, capacitivas ou resistivas, essas cargas elas têm algumas particularidades entre si, e essas particularidades elas devem ser atendidas também na separação dos circuitos da sua instalação. Além disso, no tocante à produção, a operação em si das suas cargas, quando você está realizando trabalho, seja numa instalação residencial ou uma instalação comercial ou industrial, quando nós falamos de produção, não necessariamente nós estamos falando de instalações industriais. Na sua residência, por exemplo, ao se utilizar um micro-ondas, você está produzindo ou preparando um alimento, está usando forno elétrico, você está produzindo a sua alimentação lá, os processos de alimentação, então tudo isso também entra na parte de produção. Então, no tocante à produção, a divisão desses circuitos ele evita paralisar determinados circuitos em função de uma falha específica em cargas ou grupo de cargas. Imagine se você tiver lá na sua cozinha uma falha na torneira elétrica e essa falha provoque a desenergização de toda a instalação elétrica da casa ou de todas as outras tomadas lá da cozinha. Então, no tocante à produção, essa divisão também tem que tocar esses pontos. Além disso, a sua instalação, quando ela é projetada e quando ela é instalada, mesmo de forma adequada, ela requer que sejam realizadas ações de manutenção na sua instalação, seja para substituir uma tomada que se desgastou ou substituir uma lâmpada. Então, a divisão dos seus circuitos ele deve facilitar tanto as ações de inspeção da sua instalação para fazer reparo em um circuito ou para fazer manutenções corriqueiras, como eu falei, substituir uma lâmpada ou uma tomada. Então, a divisão dos circuitos ela deve prever essa divisão de forma que, ao fazer a manutenção em uma determinada carga ou grupo de carga, você não precise desligar toda a sua instalação elétrica. Além disso, a sua instalação elétrica ela também deve ser projetada de forma que ela proporcione um certo conforto. Então, o nível de conforto que a sua instalação vai demandar, aí depende muito do cliente, quais são as necessidades do cliente. Mas o importante no projeto da sua instalação é que você escute o seu cliente, veja quais são as demandas, quais são as necessidades dele, de forma que os usuários daquela instalação eles possam usufruir da instalação elétrica, seguindo todos aqueles requisitos de segurança, funcionalidade, manutenção e também que você tenha alguma praticidade na sua instalação, que você gere ações de economia de energia. Então, tudo isso deve ser levado em conta na divisão dos seus circuitos. Quando falamos da divisão da instalação em circuitos terminais, uma série de exigências elas devem ser seguidas para que a sua instalação elas sigam as corretas diretrizes da norma. Então, todas essas diretrizes elas são apontadas lá na NBR 5410. Então, lá no item 4.2.5 são apresentadas essas diretrizes da divisão dos circuitos. E dentre os itens que são abordados, vale destacar os seguintes pontos. Então, lá no item 4.2.5.3, lá é informado que devem ser previstos circuitos distintos para partes da instalação que requeram controle específico, de tal forma que esses circuitos não sejam afetados por falha de outros circuitos, por exemplo, circuitos de supervisão predial. Então, imagina aí que você tem
você reside ou está fazendo um projeto em uma instalação em um condomínio, um prédio residencial, e tem os pontos de alimentação de câmeras de filmagem, as câmeras de segurança, alimentadas a partir do mesmo disjuntor de alimentação do portão, por exemplo. Então, nesse caso, todas as vezes que ocorrer um problema no portão, haverá a necessidade de desligar o circuito para reparo, né, o circuito daquele portão. Consequentemente, as câmeras também serão desenergizadas e, nesse caso, a filmagem será interrompida. Nesse caso, vai comprometer, então, a segurança dos moradores e da própria edificação. Então, aí, já no item 4.2.5.4, na divisão da instalação, ele deve ser considerado também as necessidades de ampliações futuras. Esse é um ponto bem controverso entre projetistas, porque não é fácil fazer a previsão de cargas futuras em uma instalação, pois cada proprietário ele tem suas particularidades. Então, o consumidor, quem vai utilizar aquela instalação, ele tem uma necessidade que é diferente de um outro morador, né, de um outro residente. Uma prática bem comum, e a sugestão aqui, é estabelecer uma previsão de carga de aproximadamente uns 10%. Então, você faz a previsão de carga da sua instalação e acrescenta 10% daquela carga. Mas, como eu falei, isso aí vai de cada projetista e não há um consenso entre eles. Então, quando nós formos abordar as classes de atendimento da Energisa, que é quem definirá a potência de alimentação da unidade consumidora, aí nós vamos discutir esse ponto com mais detalhes. Ainda no item 4.2.5.4, é abordado que as ampliações previsíveis elas devem refletir não só a potência de alimentação, como tratado lá no item 4.2.1 da NBR 5410, mas também a taxa de ocupação dos condutos. Então, quando nós falamos de condutos, estamos nos referindo aos eletrodutos, eletrocalha, leito para cabo, canaleta e assim por diante. E também essa previsão de expansão ela deve se ater também, deve incluir também os quadros de distribuição. Então, já no item 4.2.5.5, é abordado que os circuitos terminais eles devem ser individualizados em função dos equipamentos que utilizam, que eles vão alimentar, né? Então, dependendo do tipo de equipamento, também se faz essa distinção entre circuitos. Então, é o que aborda esse item 4.2.5.5, em que ele aborda que os circuitos terminais eles devem ser individualizados em função do equipamento que vai utilizar. Por exemplo, se você tem equipamento eletrônico, um equipamento especificamente eletrônico de alta potência, e você tem, por exemplo, motores na sua instalação também, é interessante que você faça a divisão desses circuitos, independente da potência que esses circuitos são energizados, para evitar que um tenha interferência no outro. Ainda no item 4.2.5.5, devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e para pontos de tomada. Então, você separar os circuitos de luz e força. Já no item 4.2.5.6, lá é informado que as cargas elas devem ser distribuídas entre as fases de modo a se obter o maior equilíbrio possível. Então, nesse caso aqui, quando você tem alimentação trifásica ou bifásica na instalação, é que você divida as cargas de forma a ter um equilíbrio, de forma que a corrente em cada uma das fases elas sejam muito próximas, as correntes entre as fases, que aí você não vai ter sobreaquecimento em uma das fases ou uma queda de tensão maior em uma das fases. Então, observe que esses pontos que foram abordados aqui, esses critérios que foram apresentados, eles são gerais para as instalações elétricas de baixa tensão, então não se limitando especificamente às instalações residenciais ou habitacionais. Então, no tocante às instalações habitacionais, é abordado no item 9.5.3 da NBR 5410 quais são os critérios de divisão da instalação. Então, lá no item 9.5.3.1, lá é informado que todo circuito de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente superior a 10 amperes, ele deve ser constituído de um circuito independente, ou seja, ele deve ser tratado como uma TUI, uma tomada de uso específico. A alimentação dele deve ser
a partir de um disjuntor específico. Então, quando nós falamos aqui de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, nós estamos referindo a essas tomadas de uso específico. Então, no geral, para cargas superiores a 10 amperes, deve ser aplicada essa regra. Contudo, se há uma carga específica, mesmo que ela apresente uma corrente inferior a 10 amperes, você pode tratá-la como uma TUI, como uma tomada de uso específico. Um motor de portão, por exemplo. Existem motores desses utilizados em residência para portões que eles apresentam correntes inferior a 10 amperes. E nesse caso é melhor atribuir um circuito específico para esse motor, porque isso vai facilitar as manutenções e dará uma maior flexibilidade na instalação. Lá no item 9.5.3.2 é informado que os pontos de tomada de cozinha, copa cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos, nesses locais que envolvem área molhada, eles devem ser atendidos por circuitos exclusivamente dedicados à alimentação de tomada desses locais. Então, isso não quer dizer que você pode agrupar no mesmo circuito as tomadas de cozinha e da área de serviço, por exemplo. Deve ficar claro que cada um desses ambientes deve apresentar um circuito exclusivo, ou seja, você vai ter um circuito de tomada para a cozinha, um outro circuito de tomada para a copa, um outro circuito de tomada, se na instalação for copa-cozinha, aí você pode ter no mesmo circuito. Se não tiver delimitação do ambiente, se for o mesmo ambiente. Então, se for área de serviço, aí você vai ter um circuito específico para a área de serviço. Agora, você tem aquelas instalações também, apartamentos pequenos, que você não tem definição o que é cozinha e o que é área de serviço. Aí, nesse caso, você pode tratar comum com o ambiente e agrupá-las no mesmo circuito. Se você tiver cozinha e área de serviço no mesmo ambiente, e você não tenha como definir quem é quem, qual é a área de serviço ou qual é a copa cozinha ou cozinha, não é? Lá no item 9.5.3.3, que trata especificamente de locais de habitação, é admitido que seja feita uma exceção à regra geral que foi apresentada lá em 4.2.5.5, no tocante aos pontos de tomada. Então, a divisão desses circuitos, né? São permitidos, nesse caso, que você tenha circuitos de iluminação cargas de iluminação junto com as cargas de força, as tomadas de uso geral, exceto aquelas tomadas localizadas na cozinha, copa cozinha, área de serviço, lavanderia, esses locais. Então, as tomadas e os circuitos de iluminação e as cargas de iluminação do restante da instalação, ou seja, de quarto, corredores, banheiros, eles podem ser atendidos pelo mesmo circuito. Então, só que para que ele seja atendido pelo mesmo circuito, ele deve ter seguido algumas condições de forma simultânea. Então, a primeira condição é que a corrente de projeto desse circuito, ou seja, que inclui as cargas de iluminação e de tomada, não deve ser superior a 16 amperes. Outra condição é que os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um único circuito, caso esse circuito seja esse circuito comum, de iluminação mais tomada. O outro critério é que os pontos de tomada, exceto aqueles de cozinha, área de serviço, locais análogos, eles não sejam atendidos também em sua totalidade, ou seja, todos os pontos, por um só circuito, que esse circuito seja o circuito de iluminação. Então, em resumo, não é permitido um único circuito de tugs e iluminação na sua instalação. Então, se você quer agrupar as cargas de luz e fosse uma instalação, você pode fazer isso por áreas da sua instalação, só que você tem que excluir área de serviço, cozinha, copa-cozinha, lavanderia. Então, o restante da instalação, você pode agrupar as cargas de iluminação e as cargas de força. Só que aí você vai ter que pegar toda aquela parte da instalação e dividir em pelo menos 2 circuitos, não pode ser um circuito somente. Bem, agora que nós já sabemos quais são as cargas da nossa unidade, nós podemos, enfim, realizar a divisão dos circuitos da nossa instalação. Lembrando que nas lições anteriores nós fizemos o dimensionamento das cargas de iluminação e de força da nossa instalação, e agora nós podemos fazer a separação dessas cargas em circuitos terminais. Lembrando que para a edificação que nós estamos utilizando como estudo de caso, nós tivemos esse quadro resumo tanto da carga de iluminação, de tugs e de TUIs. Seguindo os critérios de dimensionamento das cargas, nós tivemos no tocante
a edificação utilizada como estudo de caso, uma potência de iluminação de 980 VA, uma potência de TUGs de 5.400 VA. Na cozinha nós tínhamos ainda uma torneira elétrica com a potência de 5.500 VA. Em cada um dos banheiros nós temos um chuveiro com a potência individual de 6.500 VA. Além disso, nós temos dois ar-condicionados na edificação, um de 850 VA e o outro de 1.100 VA. Seguindo os critérios de distribuição das cargas e divisão dos circuitos da instalação, uma recomendação que a norma faz é que você faça a separação das cargas conforme o tipo de carga, ou seja, o ideal é que você tenha circuitos de iluminação separados dos circuitos de força. Então, para essa instalação, por questão de comodidade e conforto, embora nós tenhamos uma potência relativamente pequena, a instalação ela foi dividida em dois circuitos de iluminação, no qual o circuito 1 vai fazer o acionamento e a proteção das cargas de iluminação da cozinha, do hall, área de serviço e dos banheiros. Já o circuito 2 vai fazer a proteção das cargas de iluminação da sala de jantar, estar, do quarto e da suíte. Então, observe que aí nós temos o circuito 1 e o circuito 2 específico para cargas de iluminação. Para as cargas de TUGs, nós fizemos a separação de todas as cargas em 4 circuitos. Então, a norma recomenda que as tomadas de uso geral localizadas na cozinha e na área de serviço, elas sejam alimentadas por circuitos individuais. Então, foi previsto para o circuito da cozinha 3 tomadas conforme o nosso dimensionamento, 3 tomadas de 600 VA. Então, o circuito 3 ele é um circuito específico para as cargas de TUGs lá da cozinha. Então, a norma recomenda que todas as cargas da cozinha, tomadas de uso geral, elas sejam alimentadas por um circuito independente. Assim como na área de serviço. Então, na nossa área de serviço, nós temos 2 tomadas de 600 VA e essas 2 tomadas farão parte do circuito 4. Além disso, nós temos o circuito 5 com tomadas de uso geral, que elas vão compreender as 2 tomadas de 600 VA, uma no banheiro, um no WC1 e outra no WC2, bem como o hall, que também lá possui 2 tomadas de 100 VA. E o circuito 6, ele vai contemplar as TUGs da sala de jantar e estar, do quarto e da suíte. Então, nesse caso, totalizando uma potência de 1.000 VA. A norma recomenda também que as tomadas de uso específico elas sejam direcionadas àqueles equipamentos fixos. E o que é um equipamento fixo? Aquele equipamento que ele não é instalado em qualquer ponto da casa. Por exemplo, um chuveiro elétrico ele tem um ponto específico a ser instalado. Então, em função da aplicação dessas cargas, que elas são cargas individualizadas, elas têm uma aplicação única. Então, nós podemos tratar essas cargas e alimentá-las através de uma tomada de uso específico. Então, para os circuitos de tomada de uso específico, nós temos 5 circuitos. Nós temos os circuitos, 2 circuitos para chuveiro elétrico, um no WC1, outro no WC2. Nós temos outros 2 circuitos para os aparelhos de ar-condicionado, o ar-condicionado de 850 VA que está localizado no quarto e o ar-condicionado de 1100 VA que está localizado lá na suíte. E por último, nós temos o circuito 11, que será responsável pela alimentação da torneira elétrica, que está localizada lá na cozinha. Na próxima videoaula nós abordaremos o dimensionamento da demanda da instalação elétrica de toda a nossa instalação, não é? Fizemos a divisão dos circuitos, fizemos o dimensionamento das cargas, verificamos a importância da divisão das instalações elétricas em vários circuitos. Então, todas essas observações elas devem ser levadas em consideração na elaboração dos projetos elétricos, desde o projeto que você executa aqui na instituição, como os projetos futuros que vocês vão elaborar. Então, todas essas observações apresentadas, elas devem fazer parte da sua vida profissional, de forma que, quando você se torne engenheiro ou engenheira, você possa desempenhar suas atividades seguindo as diretrizes das normas vigentes.
Então, eu sempre friso que o melhor advogado de engenheiro é seguir as diretrizes da norma técnica. Então, se você segue as diretrizes das normas técnicas, você terá um maior respaldo, tanto profissional, como você não vai ter tantos problemas de ordem jurídica. Então, não deixem de assistir o próximo vídeo. Neles abordaremos o método de dimensionamento da demanda de unidade residencial, seguindo as diretrizes da NDU 001, que é a norma da Energisa. Então, até o próximo vídeo.